alguns desses tweets, começando pelo de André Janones, deputado federal, pelo Avante, né, de Minas Gerais, né? Acho que é Avante. Então ele postou: discutiram o assassinato do presidente e do vice-presidente eleito na casa do candidato a vice de Bolsonaro. Ele posta aqui uma manchete lá da coluna da Andréa Sadi, falando do plano de execução, né? E ele está associando aqui diretamente ao presidente Bolsonaro. Vamos lá. Flávio Bolsonaro, senador, aí ele diz aqui: quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, eles criariam um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumpririam? Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E parece que ele ensaiou a conversa aqui com o Eduardo, né, com o irmão Eduardo. Ele acha que não é crime pensar em matar alguém. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. Sou autor do projeto de lei 2109 de 2023, que criminaliza ato preparatório de crime que implique lesão ou morte de 3 ou mais pessoas, pois hoje isso simplesmente não é crime. Decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticas. Quiser comentar algum dos comentários aqui, você fala. Isso aí, Tardan, representa a essência da linha de defesa do bolsonarismo neste momento. Aqui houve ali um pensamento, uma reflexão fugidia sobre a possibilidade de assassinar o presidente da República eleito naquele momento, mas que não foi levado a cabo e que por isso não é crime, né? E aí ele fala sobre o gabinete de crise, que seria integrado por essas pessoas. Na verdade, segundo o organograma montado por essa quadrilha, porque se trata de fato de uma quadrilha, não é o fato de que militares estavam fazendo parte que viabiliza, o que nos desautoriza a nos referirmos a ela como ela deveria ser chamada, que é uma quadrilha, uma organização criminosa, né? Então, pelo visto, a partir de tudo que a Polícia Federal já mostrou, o Braga Neto cumpriria uma função aí muito importante de chefia nesse suposto gabinete de crise que seria montado posteriormente, né? E ele sabendo, tanto ali 2 vezes ministro de Bolsonaro, é candidato a vice de Bolsonaro. Ministro da Defesa, foi candidato a vice. Uma conexão com o Bolsonaro. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, não é isso? E da Agricultura Familiar. Exato. Não são atos isolados. A sequência de operações da PF mostram, na verdade, a sequência mostra, né, deveria ser, que a tentativa de golpe em 8 de janeiro e os planos contra o presidente Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes foram orquestrados. É preciso chegar em quem estava no topo desse absurdo. Ainda falta um, Jair Bolsonaro. Ele faz aqui conexão direta. Exato. Aí é o outro lado, né? É o outro lado. Uma espécie de PowerPoint da Lava Jato versão lulista. Todas as setas apontam para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, pelo menos aquilo que a Polícia Federal tem mostrado é que, de fato, o grande beneficiário dessa trama golpista era então o presidente Jair Bolsonaro, que tinha interesse em continuar na presidência da República a despeito do resultado das urnas. A gente viu que o Bolsonaro se tornou inelegível exatamente porque ele atacou as urnas. Ele convocou uma reunião de embaixadores, disseminou mentiras, ou seja, mobilizou a estrutura do executivo para investir contra as instituições que ele deveria preservar. Então, Tardan, de fato, o grande beneficiário seria ele, não resta dúvida. Daí a supor que o Bolsonaro soubesse de todos os passos da trama golpista, eu não sei, é muito cedo para falar, mas que ele, de fato, seria o grande beneficiário. Dá para imaginar que ele sabia de alguma coisa. A cozinha dele estava ali presente, o Braga Neto, o Mauro Cid, o entorno imediato dele. Que é o mesmo argumento também que usavam quando criticavam muito o Lula, né? Como é que o Lula podia não saber de todos aqueles crimes de corrupção na Petrobras, etc. Todo mundo sabia, menos o Lula. Todo mundo sabia, menos Essa o Lula. Frase é de Carlos Bolsonaro, né? Ela vale para o Bolsonaro aqui também. Todo mundo sabia, menos o Bolsonaro, é isso? E não só sabia, mas todo mundo fazia parte. Como assim? O Mauro Cid estava ali planejando, oferecendo dinheiro, perguntando quanto é para levar todo mundo, é 100 mil reais, tudo bem, a gente vai providenciar. Por que Mauro Cid estaria perguntando sobre uma quantia tão
tão elevada quanto essa naquele momento, R$100 mil, para viabilizar a ida dos chamados kids pretos, né, para Brasília executar esse plano de golpe. A gente falou do Eduardo, ele falou também, a gente viu um vídeo dele há pouco, mas aqui uma postagem dele, que ele diz: quando o alvo de ameaças muito mais reais era o presidente Jair Bolsonaro, o tratamento das redações era protesto, manifestação, polêmica. Mas agora a mídia bombardeia todos para acreditarem que estas mesmas instituições estão preocupadas com a vida de um presidente. Muito tarde para pôr esta narrativa goela abaixo. Ele adora essa palavra narrativa, né? Está escancarado o que eles realmente desejam. E aqui notícias, né, de épocas aqui do Bolsonaro: um homem coloca fogo em ônibus na esplanada e grita: fora Bolsonaro. Eugênio Marino, o artista que transformou a cabeça de Bolsonaro em bola de futebol, porque torço para que Bolsonaro morra. Esse foi o artigo do Hélio Schwartzman que causou polêmica na época mesmo. Foi, de fato, muito polêmico. Ele pegou pesado ali naquele exato. artigo. É um título que, Tardan, é muito feliz para dizer o mínimo, né? Até porque muita gente só lê o título e não consegue distinguir, Tardan, o que é pior. Análise de noticiário, uma análise, né? é o ponto de vista do Hélio Schwartzman. É o ponto de vista dele, a partir de um título muito provocativo. Não é uma reportagem, não é notícia. Exatamente. E aqui acho que eu pulei um, não? Deixa eu ver se eu pulei um. Ah, sim, um da Gleisi Hoffmann, né? Presidente do PT. Hoje foram presos 4 militares e um policial que planejaram assassinar Lula, Alckmin e Moraes na trama golpista. Um caso extremamente grave. Foram reuniões conspiratórias, descrédito das urnas, desvio de dinheiro para organizar a ida de caravanas bolsonaristas para acampamentos em frente aos quartéis. Lembrem que os 5 são servidores públicos com conhecimento técnico militar que aprenderam através do Estado, atentando contra a democracia e a vida. Esse foi o tamanho da nossa vitória em 2022. Sem anistia, da Gleisi Hoffmann. E teve aqui também um agora do Carlos Bolsonaro 02, né? O único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos foi Jair Bolsonaro, Juiz de Fora, Minas Gerais, 6 de setembro de 2018, cometido por antigo integrante do PSOL. Eles adoram sempre dizer isso, né? Braço político sanguíneo do PT. Esse fato, a PF, aos olhos de muitos, nunca teve um interesse mais assíduo em resolver. O delegado encarregado do inquérito, que parece ter ignorado mais de uma dezena de indícios, ocupa hoje a diretoria de inteligência da PF do PT. Coincidências. É isso. Que é papo furado, né, Tardan? Esse fato, a PF, aos olhos de muitos, nunca teve um interesse mais assíduo em resolver. A Polícia Federal investigou, o Adélio foi preso, há uma série de laudos mostrando que ele é uma pessoa inimputável, ou seja, que ele tem problemas mentais de fato e que ele agiu sozinho, né? Então, e o presidente Bolsonaro foi durante 4 anos, né? Poderia... Exatamente, enfim, ter tomado qualquer a Polícia providência. Federal poderia ter aprofundado essas investigações. Ele pressionou a PF por tantos motivos, né? Inclusive para proteger a própria família, por que não para mostrar esses erros que a Polícia Federal não conseguiu mostrar depois de tantos anos investigando o caso Adélio, entendeu? Então isso aí é uma falácia que volta e meia os bolsonaristas, notadamente os filhos dele, levantam quando querem, colocar em cena algum tipo de cortina de fumaça para impedir. Está todo mundo vendo aí, tá?